Sejam todos muito bem-vindos à nossa reunião de salvação aqui no corpo de Joinville do Exército de Salvação. Que alegria poder estar juntos novamente aqui online, mas sabemos que a presença do Senhor está em meio de nós. E hoje vamos a ter uma reunião muito especial. Vamos a louvar a nosso Senhor, vamos a adorar a nosso Senhor e vamos a fazer umas lembranças de nossos convidados que participaron conosco en las reuniones anteriores. Vamos a louvar con Él a nuestro Señor. Y ahora vamos a orar para pedir a bênção do Señor. Señor, queremos agradecerte este día por todas tus bênçãos y queremos entregar nuestras vidas en tus manos. Que el Señor fale a nuestros corazones y que el Señor también dirija nuestros pasos. Oramos en teu santo nombre. Amén. Y ahora vamos a louvar a nuestro Señor a través de varios números especiales. Deus abençoe. Motivo para viver és tu, meu Senhor.
está em ti, é minha luz, minha salvação. Único amor, és tu, Senhor, e para sempre te adorarei. Tu és todo poderoso, tu és grande, majestoso, tu és forte, imbatível, e não há ninguém como tu. Tu és todo poderoso, tu és grande, majestoso, tu és forte, imbatível, e não há ninguém como tu. E agora vamos a ter nossa leitura bíblica e após dela vamos a ter a primeira parte da nossa mensagem de hoje. Nossa leitura bíblica de hoje se encontra em João 21, do versículo 15 ao versículo 19. Jesus e Pedro. Quando eles acabaram de comer, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que esses outros me amam? Sim, o Senhor sabe que eu amo o Senhor, respondeu ele. E então Jesus lhe disse: tome conta das minhas ovelhas. E perguntou pela segunda vez: Simão, filho de João, você me ama? Pedro respondeu: sim, Senhor, o Senhor sabe que eu o amo. E Jesus lhe disse outra vez: tome conta das minhas ovelhas. E perguntou pela terceira vez: Simão, filho de João, você me ama? E então Pedro ficou triste por Jesus ter perguntado pela terceira vez: você me ama? E respondeu: o Senhor sabe tudo e sabe que eu amo o Senhor. E Jesus ordenou: tome conta das minhas ovelhas. Quando você era moço, você se aprontava e ia para onde queria. Mas eu afirmo a você que isso é verdade. Quando for velho, você estenderá as mãos, alguém vai amarrá-las e o levará para onde você não quer ir. Ao dizer isso,
Jesus estava dando a entender de que modo Pedro ia morrer. Assim fazia com que Deus fosse louvado. E então Jesus disse a Pedro: venha comigo. Aleluia. Se o Senhor Jesus se apresentasse dia na sua casa, na cozinha de seu lar, Ele preparasse café da manhã, convidasse você para comer. Depois de comer, disfrutar deste café da manhã, Ele quer conversar com você. Nessa conversa, Ele olhará para você e diria: você me ama? O que você responderia a essa pergunta? En este momento, en este tiempo, en este período da sua vida, o que você responderia? Pedro foi confrontado amorosamente pelo Senhor Jesus com esta pergunta: Simão, filho de João, você me ama? Em João capítulo 21 vai estar nossa passagem fundamental para esta meditação. Então vamos contextualizar pouco. O Senhor se aparece a 7 dos discípulos. Eles estavam pescando, já tinha aparecido 3 vezes a eles, depois de ressuscitar. Antes de ressuscitar, Ele morre na cruz. E antes de morir na cruz, na última ceia, Pedro é avisado pelo Senhor que iria negar a seu mestre. Apavorado, Pedro disse: não, nunca farei isso, Senhor, nunca te negaré. Agora, Pedro está sentado, depois de uma noite de trabalho, onde não aconteceu nada. Chega o Senhor Jesus e diz: vá novamente a pescar. Eles obedecem e há uma pesca maravilhosa. Depois disso, o Senhor preparou café da manhã gostoso para eles. Após, o Senhor fala com Pedro e começa a perguntar de uma forma amorosa. Então, aí está Pedro, quem negou o Senhor, enfrentado e confrontado com sua realidade junto a seu Senhor, a seu mestre. Ali, os dois, em uma conversa. Então, vamos para o versículo 15. Diz: depois de terem comido, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes outros me amam? Aqui, possivelmente, Pedro está em momento da sua vida onde ele pareciera que simbolicamente voltou a início de partida, quando o Senhor Jesus le chama e le dice: sígueme. Pedro estava pescando, era pescador, e o Senhor disse: eu quero que você seja pescador de homens. Deixe aqui os peixes e vamos para pescar. Mas agora estava pescando, estava no início. E o Senhor Jesus fala, não pelo seu nome, fala: Simão, filho de João. O Senhor queria mexer no coração dele, com este Pedro no início da caminhada. Voltou a ponto de partida, Simão, filho de João. Lembramos que o Senhor colocou Pedro a esta rocha que estava aqui, mas agora o próprio Senhor fala para ele: Simão. Então, você me ama mais do que estes outros me amam? Há duas interpretações. Pode ser olhando para os peixes e simbolizando o trabalho que Pedro tinha, sua profissão como pescador. Você me ama mais do que este. Sua prioridade é agora voltar para trás, ficar aqui
mas eu tenho outro propósito para você. E mais aí o Senhor lhe confronta de forma sublime, amorosa. E eu penso em Pedro como ter-se sentido, e agora que vou responder? Ele responde: sim, o Senhor sabe que eu amo, o amo. Em português, todo bem, se entende o que Pedro e o Senhor queriam falar. Em espanhol, também se entende, mas no original, onde o Nuevo Testamento fue escrito en griego, los manuscritos que fueron encontrados, esta palabra amor tiene diferentes significados, diferentes semánticas. Entonces, cuando el Señor pregunta por la primera vez, Pedro, ¿me amas? Este amor es un amor ágape. O amor ágape es un amor incondicional, sacrificial, de entrega absoluta sin esperar nada, de troca, de retorno. Es un amor que fica ahí sin merecer por la otra parte. Pedro, cuando el Señor pregunta eso, yo pienso que en su cabeza piensa, ¿y ahora qué voy a responder? Si el Señor sabe que yo le negué, que no cumprí las expectativas del Señor. Y Pedro fala, Señor, sabe que eu amo, que eu o amo. Entonces, ese amo es otra palabra en griego que es fileo, o que significa un amor, mas es un amor diferente, un amor fraternal, un amor de amigo, de amistad, un amor que tiene límites. Mas otro amor es sin límites, sin restricciones. Segunda vez, el Señor pregunta la misma cosa. Simón, filho de José, ¿você me ama? Él respondió, sí, o Señor sabe que eu amo, que eu o amo. Nuevamente, el Señor pregunta con ágape y Pedro responde filial, con un amor limitado. El Señor pregunta con un amor sacrificial, con este amor incondicional. La tercera vez, el Señor pregunta, Simón, filho de João, ¿você me ama? Y ahora el Señor muda el concepto de amor, de ágape, de este amor sacrificial, de este amor sin límites, incondicional. Ahora el Señor disminuye esa semántica y dice, Simón, filho de João, você me fileo, você me ama da maneira que você consigue amar-me? Y Pedro responde, el Señor sabe de todas las cosas, sabe que o amo, y continúa con ese filial. Pedro reconociendo su vulnerabilidad, su fragilidad, y el Señor diciendo a Pedro en estas preguntas, te entiendo, Pedro, yo sé, conozco tu naturaleza humana, y Él se compadece de eso también. Entonces, Pedro, ¿me amas? Señor, te amo, da manera que yo consigo hacer. Posiblemente si el Señor preguntase para Pedro antes de negarle, posiblemente él diría, Señor, yo te amo, con este amor ágape, incondicional, y él se hallaba así. Mas después de una experiencia triste en su vida, de un fracaso, él está humilde, consciente de su humanidad, y dice, Señor, yo te amo, mas de esta forma. Y el Señor le recibe. ¿Por qué? Porque le dice las 3 veces, apacienta minhas ovelhas. Con ese amor limitado, con ese amor humano, con ese amor que você consigue na sua natureza, entonces eso me sirve para hacer y cumplir
os propósitos de Deus na sua vida. A semana passada falamos que Deus te ama. Deus te ama incondicionalmente. Deus te ama nas provas. Deus te ama nos momentos difíciles, independientes das circunstâncias. Deus te ama. Deus te ama quando oramos e a resposta é diferente a nossa resposta, a lo que nós pensamos. Deus te ama. E também Deus te ama em nos fracassos. Mas hoje é o contrário. Amamos a Deus. Realmente amamos a Deus. Podemos dizer que amamos a Deus se o Senhor se sentasse junto conosco e nos falasse isso. O que responderíamos? O que realmente diríamos ao Senhor? Mas também o que significa realmente amar a Deus? Que queria dizer o Senhor Jesus com esta pergunta? ¿Me amas? ¿Me amas? Então, continuamos com nossa reunião, agora uma reunião de louvor, de adoração, e após continuamos na segunda e parte final da mensagem. ¿Me amas? Estás aqui, movendo entre nós. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, mudando destinos. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, operando milagres. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando nossas vidas. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Entramos na segunda parte da mensagem. ¿Me amas? Essas foram as palavras do Senhor Jesus. A pergunta do Senhor Jesus para Simão, filho de João, mais conhecido como Pedro. O que significa amar o Senhor? Então responderemos isso com a própria palavra do Senhor. A própria Bíblia nos entregará a resposta. Um dia o Senhor Jesus estava com seus discípulos falando sobre a vinda do Espírito Santo. Não ficariam sozinhos quando ele partisse. E em João 14:15, em uma das suas palavras, diz: se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos. No verso 23, o Senhor Jesus também diz: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará. A que se referia o Senhor Jesus quando estava falando com Pedro e faz esta pergunta? Agora diz: se vocês me amam, guardarão meus mandamentos. A que se refere o Senhor Jesus? E vamos também para o livro de Marcos, que nos responderá também esta pergunta: o que significa realmente amar a Deus? Vamos para Marcos capítulo 12, verso 29. O Senhor Jesus foi perguntado, consultado por um escriba, por um intérprete da lei, com a seguinte pergunta: qual é o principal de todos os mandamentos? Diz. Jesus respondeu: o principal é: escute, ó Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, aí adiciona, e com toda sua força.
O próprio Senhor Jesus responde com as Escrituras, com a Torá, com o livro de Deuteronômio. Esta conhecida Shema, escuta, ó Israel. Coloca atenção, põe atenção. Teu Deus é um. Ame a seu Deus com todo, de forma integral, de forma total. Então, por que este homem pergunta isto? Porque os fariseus e os saduceus tinham uma disputa, uma briga, por causa de que na tradição judaica eles escreveram, fizeram um regulamento, ordens e regulamentos com 613 leis tiradas da Torá, especificamente dos livros, os 5 primeiros livros e das Escrituras, a lei e os profetas, e eles fizeram este regulamento de leis que algumas delas eram interpretadas humanamente e cargavam as pessoas com mandamentos que Deus nunca pidió. Então, quando o Senhor foi consultado nisto, o Senhor vai para o início, para o fundamento. Ame o Senhor com todo, de forma total. Esse é o primeiro mandamento. Então, voltamos para as palavras do Senhor Jesus. Se me amas, guarda minhas palavras, guarda meus mandamentos. E quais eram isso? Amar a Deus por sobre, acima de todas as coisas, sobre todas as coisas. E o segundo, amar ao próximo como a ti mesmo. Então, hoje vamos a ficar no amor, o amor a Deus. Então, quando uma pessoa ama a Deus, terá um resultado, será visível um resultado na sua vida. Então, a pergunta agora é para nós. Amamos realmente a Deus? Amamos? Se o Senhor estivesse aqui junto conosco, já falamos do início da mensagem, me amas? Me amas? ¿Qué responderíamos? Fácil es falar, mas como Pedro también respondió al Señor Jesús, Señor, tú sabes todas las cosas, nada está escondido para el Señor. Mas esto es para nosotros, para realmente amamos a Dios, decimos amar a Dios, somos cristianos, somos filhos de Dios, frecuentamos a igreja, participamos en ella, mas ¿será que realmente amamos a Dios? Esa respuesta son personales. Esta es una confrontación de amor, como el Señor fez con Pedro. El Señor nos trae también esto a través de su palabra y el Espíritu Santo nos mostrará si realmente amamos a Dios. Entonces, hay sinais que nos mostrarán que amamos a Dios. A primera, que somos conscientes de que Él nos amó primero. Y como Él nos amó primero, nos le amamos. A segunda, obedecer su voz, obedecer su palabra, obedecer, escutar, como decía, escuta, oh Israel, en esa Shema. Escuta, coloca atención a su palabra, obedece. Pedro es confrontado de esta manera amorosa, sublime. Mas o Señor tiene un propósito y dice, apacienta minhas ovelhas. ¿Será que Pedro obedeció después de esta pregunta? Una persona que ama al Señor va a obedecer su voz, su palabra, sus mandamientos. É difícil para nós porque somos frágeis, somos vulneráveis, temos esta natureza pecaminosa, mas o Senhor também sabe disto, como aconteceu com Pedro. Outra sinal de que amamos a Deus é quando queremos servirle, quando priorizamos servir a Deus para a edificação de seu reino, para a edificação do corpo de Cristo.
Y también te hemos hablado varias veces, varias ocasiones sobre de servir a Dios con amor, con pasión. Esta es una señal verdadera, esta es una señal que muestra a entrega de un siervo, de una sierva de Dios, de un filho de Dios que está consciente de su amor, quiere obedecer al llamado del Señor cuando dice, sígueme, mas también está en la práctica, no solamente en las palabras o gestos, os fatos falam más alto que muchas palabras. Servirle con una entrega, con una humildad demuestra que amamos a Dios. No servirle apenas o que gustamos de hacer, aquele que el Señor está mostrando para hacer. La siguiente, cuando una persona ama verdaderamente a Dios, le honra a través de su vida. Su prioridad ya no es su vida, como Paulo falou, ya no soy yo quien vive, mas Cristo vive en mí. Y cuando tenemos conciencia de esta limitación de amor, como Pedro entendió y ahora con humildad ama al Señor, mas Él honra al Señor con su propia vida. Él está dispuesto a morir por Cristo. Pedro, Paulo, otros discípulos, los primeros cristianos, amaban a Dios até a muerte. No solamente con palabras, no solamente da forma que eles querían hacer. Eles pasaron sufrimiento, persecución, fueron martirizados por causa de amar a seu Deus. Obediencia, servicio, le honran con su vida porque aman a Dios, porque amamos a Dios. Simón, filho de João, me amas, apacienta. Continúa na caminada, continúa al frente. Hay un camino que seguir y Pedro se levanta y continúa su caminada con esa humildad de ahora, con esa experiencia, con esa sumisión. Sirve a Dios, obedece a las palabras del Señor cuando dice apacienta meus cordeiros. Pedro ahora no sería igual. Está consciente do amor do Senhor para com ele, de seu perdão, da salvação. E é por isso que Pedro le ama conscientemente, com humildade, e sigue o mandamento do Senhor, le obedece, le sirve, honra com sua vida. Essas são sinais de uma pessoa que verdadeiramente ama a Deus. Se Deus estuviera hoje, se o Senhor estuviera aqui na frente conosco, preguntándonos, ¿me amas? ¿Me amas? Com certeza, ¿me amas? ¿Qué responderíamos? ¿Cuál es la respuesta de hoy? Si amamos al Señor, vamos a honrarle, vamos a obedecerle, vamos a servirle, vamos a honrarle con todo nuestro ser. Então, essa pergunta são pessoais para refletir se realmente amamos ao Senhor. Que Deus te abençoe. Here, why you here?
E agora vamos a escutar o testemunho de nossa soldada Cristina. E logo vamos a estar louvando a nosso Senhor com algumas músicas. E após disso, nosso soldado Davi estará trazendo os anúncios. Olá, camaradas e amigos do Corpo de Joinville. Gostaria de compartilhar com vocês alguns versículos do Salmo 62. No início diz assim: a minha alma espera somente em Deus, dele vem a minha salvação. Só Ele é a minha rocha e a minha salvação. Ele é a minha defesa, não serei grandemente abalado. E depois, o salmista dá o seguinte recado: confiai nele, ó povo, em todos os tempos. Derramai perante ele o vosso coração. Deus é o nosso refúgio. Então, o salmista chama a todos, em todo o tempo, a derramar o coração perante o nosso Deus. E você que ainda não se decidiu, escute a mensagem que será trazida nesse nosso encontro virtual. E certamente você terá depois o mesmo testemunho do salmista, de que confiar no Senhor vai fazer com que você se sinta seguro, que você esteja seguro, porque o Senhor é a nossa rocha, o Senhor é a nossa defesa e Ele nunca falha. Que Deus abençoe a todos vocês e que em breve a gente possa se encontrar novamente. Um grande abraço.
os nossos anúncios. Durante a semana nós temos devocionais, então nas redes sociais fique de olho, principalmente no Facebook, né, onde são postados os vídeos com as devocionais. Também às quartas-feiras, o vídeo do encontro feminino, do Ministério Feminino, então dicas, né, trabalhos, enfim, devocionais voltadas ao Ministério Feminino. Quinta-feira, então, o nosso relógio de oração e também o vídeo com o estudo bíblico. E também no sábado, o encontro de jovens virtual, né, virtualizando. E também aos domingos, nosso culto de salvação, também virtual. Fique de olho, então, nas redes sociais, no YouTube e no Facebook. Deus abençoe. Y estamos llegando no final de nuestra reunión de salvación aquí en el Corpo de Joinville. Ha sido una reunión de alegría, de júbilo, de louvor a nuestro Señor, mas también de adoración y de reflectir en la palabra del Señor en este día. Que el Señor abençoe sus vidas, que el Señor continúe proveyendo todo lo que ustedes precisan y que tengan una excelente semana. Mas antes de terminar nuestra reunión, estaremos escuchando una doxología con nuestra irmã Denise y nuestra capitán Paula. Deus abençoe. Que Deus te abençoe, te guarde, derrame sua graça sobre ti. Que Deus te proteja e te dê paz. Amém. 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 Seja em ti todo auxílio, todo apoio à tua família, teus filhos e os filhos de teus filhos. Sua presença seja antes, por detrás e ao teu lado, à tua volta, dentro de ti. Está contigo de manhã e quando é noite, na chegada, na partida, no teu pranto, tua alegria. Está contigo, está contigo, está contigo, está contigo. Ah,